Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo Ade e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Bihar é uma das regiões mais pobres da Índia. É seguramente uma das regiões onde vivem algumas das pessoas mais pobres da Índia. Uma dessas pessoas é Sumitra Devi. A sua vida é muito difícil, falta-lhe quase tudo no dia-a-dia, mas a sua principal preocupação ultrapassa as questões dramáticas da alimentação, do vestuário, dos medicamentos. Falta-lhe quase tudo, mas ela queixa-se mesmo é de não ter uma capela na sua aldeia. Não tem uma capela, mas tem a Irmã Fulgência. A história da Irmã Fulgência é apenas uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins Betancourt, como habitualmente aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a notícia de que foi concluído, no sábado passado, em França, o processo diocesano de beatificação do padre Jacques Hamel, assassinado em 26 de julho de 2016, em plena igreja de Saint-Étienne de Rouvry, em Roanne, em França, em consequência de um ataque de fundamentalistas islâmicos. O processo já foi enviado para a Congregação da Causa dos Santos e teve, Catarina, um caráter de exceção. Sim, Paulo, de facto, para a beatificação do Padre Hamel, a Igreja Católica atribuiu um caráter de exceção, desvinculando esta norma canónica que existe, que impõe um período de pelo menos 5 anos para a abertura dos respectivos processos. Portanto, este caráter de exceção só foi usado, nos tempos mais recentes, para duas pessoas, que foi o São João Paulo II e a Madre Teresa Calcutá. Um caráter de exceção que já se adivinhava, aliás, poucos meses após o assassinato do padre francês, já o Papa Francisco proclamava-o de mártir. Foi em setembro de 2016, na casa de Santa Marta. Precisamente, Paulo, e foi de facto em 2016, quando um grupo de peregrinos oriundos da Diocese de Rouen, portanto, que incluía também o bispo Dominique Lebrun, e o Santo Padre referiu-se então ao padre Jacques Hamel como um mártir bem-aventurado, símbolo da perseguição aos cristãos. Já iremos recordar as palavras do Papa Francisco sobre este sacerdote assassinado na igreja de Roanne em 2016. Para já, vamos recordar o que se passou e quem foi, Catarina, este mártir da igreja. Bom, Paulo, a melhor maneira de recordar o padre Jacques Hamel é citar, de facto, o padre de Saint-Étienne, que é Augustus Maonda Putai, com quem ele trabalhava, e que falou dele como um padre corajoso, tendo em conta a sua idade. E, de facto, os sacerdotes, Paulo, como sabemos, aos 75 anos, têm o direito a se aposentar, a reformar-se, mas ele ainda se sentia, o padre Hamel sentia-se muito forte e, portanto, quis continuar e dizia não havia padres suficientes e, portanto, já que ainda poderia servir a Igreja, então, a servir a comunidade, então queria continuar ao serviço desta comunidade e preferiu continuar a trabalhar. Portanto, esta disponibilidade que ele sempre teve para a comunidade diz muito como era este padre, o padre Hamel. E, portanto, ele costumava dizer que os sacerdotes não se aposentam e por isso ele iria continuar a trabalhar até ao último dia de vida e ao longo da sua vida ganhou esta fama de ser um homem bom. Assassinado por radicais islâmicos a 26 de julho de 2016, ele era conhecido também por ser um promotor do diálogo entre religiões. O Papa Francisco falou dele como um mártir da Igreja, um homem bom, manso, de fraternidade, que procurava sempre a paz e que foi assassinado como se fosse um criminoso. Vamos recordar agora essas palavras do Santo Padre, evocativas do Padre Jacques Hamel e proferidas, como já dissemos, na Casa de Santa Marta, em setembro de 2016. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato. O padre Jacques Hamel foi degolado na cruz, precisamente enquanto celebrava o sacrifício da cruz de Cristo. Um homem bom, manso de fraternidade, que procurava sempre a paz. Foi assassinado como se fosse um criminoso. Esta é a linha satânica da perseguição. Como seria bom que todas as confissões religiosas dissessem que matar em nome de Deus é satânico. Que ele, do céu, porque devemos rezar-lhe, é um mártir. E os mártires são bem-aventurados. Temos de rezar-lhe para que nos dê a mansidão, a fraternidade, a paz e também a coragem de dizer a verdade. Matar em nome de Deus é satânico.
dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. Foi o Papa Francisco a recordar o padre Jacques Hamel, assassinado por jihadistas em plena igreja de Saint-Étienne de Rouvray, em Rouen, França, em 26 de julho de 2016. O processo diocesano de beatificação do padre Hamel ficou concluído, como dissemos, no passado sábado. E no passado sábado procedeu-se também à beatificação de 9 seminaristas espanhóis, mártires da perseguição por ódio à fé durante a Guerra Civil Espanhola entre os anos 1936 e 1939. O mais conhecido destes seminaristas é a Catarina Ángel Cristóbal. É verdade, Paulo. Ángel Quartas Cristóbal é o mais conhecido deste grupo de seminaristas beatificados no passado sábado na Catedral de Oviedo, portanto em Espanha, e nesta celebração, representante do Papa, o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o cardeal Ângelo Bessiu, referiu-se a todos eles como um exemplo, e um exemplo de fidelidade a Cristo que ele diz que deve ser seguido por todos os sacerdotes em todo o mundo. Ángel Cristóbal tinha 25 anos, era o mais velho destes 9 seminaristas. Sim, Paulo, de facto era o mais velho, uma vez que o mais novo tinha 19 anos e, portanto, foram todos assassinados por ódio à fé neste período da Guerra Civil Espanhola, como já disse. Portanto, Ángel era de famílias muito humildes, o pai era pescador e a mãe era dona de casa, ele era o 8º de 9 filhos deste casal e entrou para o seminário de Valdedios em 1923. Era um jovem leal, tímido, mas também era alegre e divertido. E ele, quando foi assassinado, já era diácono, Paulo, e estava perto da sua ordenação sacerdotal. E tal como ele, também muitos padres, freiras, sacerdotes e seminaristas foram assassinados sem julgamento, sem qualquer sentença, apenas por ódio, por vingança à fé, por ódio à Igreja Católica. Hoje, os restos mortais deste jovem Ángel Cristóbal estão junto aos outros seminaristas mártires e estão na Catedral de Oviedo e agora são beatos da Igreja. Agora vamos até ao Egito, país de onde normalmente nos chegam apenas notícias trágicas de atentados, de violência contra as comunidades cristãs. Mas desta vez, porém, temos uma boa notícia. Cresce a bom ritmo o número de igrejas legalizadas pelas autoridades, assim como também a permissão para novas construções. E isto, Catarina, parece quase uma revolução. Podemos dizer mesmo quase uma revolução, Paulo. De facto, com a aprovação no passado dia 5 de março, em reunião do Conselho de Ministros, do relatório do Comitê para a Regularização, para o Restauro e Construção de Novas Igrejas, são já quase 8 centenas de espaços que receberam a luz verde por parte das autoridades. Portanto, a verdade é que continua a crescer a ritmo muito acelerado o número de espaços públicos aprovados pelas autoridades egípcias para uso legítimo, como, por exemplo, os templos da comunidade cristã. Estas autorizações legais são o resultado da entrada em vigor da nova lei que regula a construção de edifícios para o culto dos cristãos, aprovada, portanto, pelo Parlamento no final de agosto de 2016. O objetivo é regularizar agora todas as construções que, entretanto, foram realizadas, mesmo sem terem os vistos legais necessários. Exatamente, Paulo. De facto, as autoridades procuraram atribuir as licenças de utilização aos locais de culto cristãos que foram sendo construídas ao longo das últimas décadas sem as respectivas licenças, não é? Esta questão é muito relevante não só porque oficializa os locais de culto, mas também porque muitos desses espaços de oração, não aprovados oficialmente, mas que funcionam na prática como locais de encontro da comunidade cristã, têm sido pretexto para diversos ataques por parte de grupos radicais islâmicos. Alguns desses ataques ocorreram mesmo, Catarina, há muito pouco tempo. Exatamente, Paulo, há mesmo muito pouco tempo, e um dos mais violentos que mencionámos na altura aqui no nosso programa foi quando um grupo de peregrinos que regressavam do mosteiro de São Samuel, da diocese de Minia, em novembro, que foram atacados a tiro por terroristas. Foram 7 cristãos, 7 coptas que foram mortos, mas já este ano, Paulo, na véspera das celebrações do Natal, no Egito, que se assinalou no passado dia 7 de janeiro, explodiu também uma bomba que foi colocada numa igreja no distrito de Nasser, no Cairo, vitimando um agente da polícia que tentava desativar este engenho. Mas houve também outros atentados e alguns deles bem graves. Bem graves mesmo, Paulo. Já podemos recuar até maio de 2017, um outro ataque, também um autocarro de peregrinos que também vinha do mosteiro de São Samuel e causou na altura quase 3 dezenas de mortos. E em abril também do ano passado, no Domingo de Ramos, 2 atentados em 2 igrejas
coptas causaram também cerca de 7 dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos. Obrigado, Catarina. Mas que país é este? Que país é o Egito? Vamos agora ver a primeira parte de um documentário da Fundação AIS em que nos é traçado o perfil deste país, onde os cristãos não representam mais do que cerca de 10% da população e onde são inúmeros, como acabámos de referir, os episódios de violência religiosa. A sua atenção, pois. O Egito não são apenas pirâmides e praias cheias de sol. É um país onde os interesses económicos e políticos das grandes potências se entrelaçam. A revolta popular da Primavera Árabe na Praça de Tahrir, no Cairo, em janeiro de 2011, lançou o país em direção a um futuro incerto, cada vez mais polarizado entre islâmicos e forças seculares. A República Árabe do Egito é o país mais povoado no Médio Oriente, com cerca de 84 milhões de habitantes, dos quais 87% são muçulmanos e 12% são cristãos coptas. A população está muito próxima dos centros urbanos, concentrando-se ao longo do Rio Nilo e Delta e perto do Canal de Suez. Cerca de 60% dos habitantes do Egito são fellahin, ou agricultores, que têm uma vida humilde e habitam em casas simples de tijolo. A posição estratégica do Egito confere-lhe poder sobre o Canal de Suez, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. 1/10 da oferta mundial de petróleo passa ao longo desta via fluvial todos os anos. A economia egípcia, para além das receitas provenientes do Canal do Suez, do petróleo e da agricultura, depende em grande parte do turismo. Todos os anos, até 10 milhões de pessoas visitam os belos locais históricos e as praias. No entanto, os anos de turbulência interna dificultam consideravelmente o crescimento, resultando no aumento do desemprego, da inflação e das perdas económicas. As raízes da civilização egípcia remontam a 4 milénios antes de Cristo. Este território assistiu ao governo de dinastias de faraós, reis helenísticos, césares romanos e imperadores bizantinos. A conquista árabe no século VII apresentou o Egito ao Islão, uma cultura à qual pertence até aos dias de hoje. Em 1882, o Império Britânico ocupou a região. O Egito alcançou a independência em 1922, quando Faoud I se autoproclamou rei. Contudo, foi apenas em 1953 que foi declarado uma república. O Egito continuou em turbulência na segunda metade do século XX, dividido aos conflitos em torno do Canal do Suez e a posição de Israel no Médio Oriente. Em 1981, durante o desfile anual da Vitória, extremistas muçulmanos radicais de Al-Jihad, um grupo dissidente da Irmandade Muçulmana, assassinou o presidente do Egito, Anwar Sadat. Sucedeu-lhe o vice-presidente Hosni Mubarak, que imediatamente introduziu a lei marcial, que permaneceu em vigor até 2011, quando a regência de 30 anos de Mubarak terminou, com o início da Primavera Árabe. A Irmandade Muçulmana aposta às tendências de secularização e, ansiosa pela introdução da lei da Sharia, assumiu as rédeas do Estado em 2012. Depois de um ano polémico no cargo, Mohamed Morsi, o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, foi deposto pelo exército na sequência de manifestações em todo o país. O país parece estar dividido entre duas fações. Os cidadãos do Egito estão a lutar pela estabilidade e a recuperação económica, enquanto enfrentam um futuro incerto.
Do Egito para o Paquistão, de uma notícia com caráter positivo, a legalização de diversas igrejas cristãs pelas autoridades, para uma notícia dramática, a fuga de centenas de cristãos de Karachi após mais uma falsa acusação de blasfémia. O incidente ocorreu na cidade de Karachi, no Paquistão, depois de 3 mulheres cristãs, ainda jovens, terem sido acusadas de profanar, Catarina, páginas do livro sagrado dos muçulmanos. Sim, Paulo, de facto bastou esta simples acusação de que algumas páginas do livro tinham sido rasgadas, tinham sido profanadas, para que então uma multidão tenha de imediato descarregado a sua fúria, podemos dizer desta forma, sobre as casas pertencentes à comunidade cristã, nomeadamente no bairro de Farooq Azam, lançando assim o pânico entre os moradores. O caso ocorreu no passado dia 19 de fevereiro, reagindo ao apedrejamento das casas dos cristãos e das ameaças dos radicais muçulmanos e sentindo que as próprias vidas estavam em risco, cerca de 200 de famílias cristãs viram-se forçadas a fugir. E afinal, Catarina, era tudo mentira. Sim, Paulo, de facto, mais tarde veio a descobrir-se que se tratou de uma falsa acusação instigada por vingança por causa de um simples aluguer de uma habitação. Portanto, a pronta intervenção das autoridades e dos responsáveis locais da Igreja terá evitado ainda que a violência tivesse atingido proporções maiores e consequências mais graves. Portanto, de qualquer forma, Paulo, estas 3 cristãs foram acusadas de blasfémia, de 15, 16 e de 22 anos de idade, e atualmente estão a viver num local secreto por questões de segurança, como denunciou o padre Salem Diego, da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão. Este caso demonstra como a comunidade cristã continua tão indefesa perante grupos radicais que utilizam a lei da blasfémia como uma das suas armas mais temíveis. Ainda recentemente, a Fundação AIS dava conta da mobilização de diversos setores da sociedade paquistanesa para a libertação de Savan Mazik, um cristão paquistanês condenado também à morte por blasfémia. E há, Catarina, um traço comum em todos estes casos: a mentira. Precisamente, Paulo. Tal como estas 3 jovens que acabámos de falar, a Asia Bibi também, ou a Asia Bibi, portanto, esta mulher cristã, mãe de 5 filhos, que foi condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço e posteriormente foi libada pelo Supremo Tribunal de Justiça do Paquistão. Há também fortes incongruências no testemunho de acusação contra este homem, Savan Mazik, que, ao que tudo indica, estará também a ser alvo ou vítima de interesses imobiliários locais. Savan Mazik, as 3 jovens mulheres de Karachi de que acabamos de falar, o Asia Bibi, foram todos vítimas de acusações de blasfémia. Foram vítimas de falsas acusações de blasfémia, uma das mais sinistras e comuns armas de ataque contra a comunidade cristã. Calcula-se que neste momento mais de 25 cristãos enfrentem processos criminais por causa desta lei. No total, desde a sua aprovação em 1986, já 224 cristãos foram vítimas de acusações de blasfémia. O arcebispo de Lahore, Dom Sebastião Shaw, esteve em Portugal há 2 anos. E, na ocasião, numa entrevista ao nosso programa, ele referiu-se precisamente a esta questão, a lei da blasfémia. Vamos agora recordar as suas palavras. Podemos dizer que a lei da blasfémia é um dos maiores problemas para os cristãos no Paquistão? Agora não é só para os cristãos, mas é verdade. Temos dito ao governo do Paquistão que a lei existe, mas precisa de ser bem implementada e quem a transgredir, a lei deve ser punido porque é a lei, mas a lei não deve ser usada incorretamente. Whoever commits or goes beyond, he should be punished. He should be punished because this is the law. But law should not be misused. É esse o problema? É sim. Nós temos dito ao governo do Paquistão, o sistema judicial sabe, os juízes sabem que a lei está a ser aplicada incorretamente, indevidamente, mas a lei existe e não constitui um problema. O seu uso incorreto é que é o problema. A China está em guerra com a fé. Esta afirmação forte foi preferida pelo embaixador dos Estados Unidos para os assuntos de liberdade religiosa internacional, Sam Brownback. Esta é uma afirmação proferida na sexta-feira da semana passada em Hong Kong e que, Catarina, enfureceu de imediato
o governo de Pequim. Precisamente, Paulo. De facto, esta declaração enfureceu de imediato as autoridades chinesas e Brownback, falando de Hong Kong, criticou as políticas repressivas de Pequim em matéria de religião, nomeadamente contra as minorias islâmicas e tibetanas, e o Gabinete dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da China em Hong Kong reagiu logo de imediato, protestou e afirmando que Sam Brownback tinha difamado a China, as políticas religiosas da China. As autoridades chinesas reclamam que a Constituição do país assegura a liberdade de religião e que estas matérias têm vindo a ser usadas como forma de interferência nos assuntos internos do país. No entanto, a verdade é que tanto as autoridades norte-americanas como especialistas das Nações Unidas e responsáveis de outros países, nomeadamente a Alemanha, o Reino Unido ou até a Turquia, já denunciaram a existência, por exemplo, de campos de reeducação onde estarão membros das minorias religiosas, como é o caso dos uigures. Calcula-se, Catarina, que pelo menos 1 milhão de pessoas estejam nesses campos. Sim, Paulo, mas as autoridades chinesas dizem que estes campos são centro de treino vocacional de forma a se afastar as possíveis ameaças terroristas sobre o país. Na declaração de Hong Kong, Brownback afirmou que a China está em guerra com a fé, mas que o Partido Comunista deveria ouvir o clamor do seu povo pela liberdade religiosa. Sim, Paulo, e Brownback, o ex-governador do Kansas, instou ainda a China a libertar Wang Yi e John Zhao Changqiang, membros da chamada Igreja Clandestina, que não reconhece a tutela de Pequim nos assuntos da religião. Entretanto, o site Bitterwinter, que monitoriza as questões relacionadas com a liberdade religiosa e direitos humanos na China, faz uma referência a estes campos de reeducação para onde as autoridades chinesas têm vindo a colocar membros das minorias religiosas, recordando que os famigerados campos chamados Laogai, instituídos pelo regime chinês em 1957, foram oficialmente banidos em 2013, o site Bitterwinter acrescenta que, no entanto, surgem relatos de que continuam a funcionar e são até uma fonte de rendimento para o Estado através da prática de trabalho forçado. Trabalho forçado que envolve também, Catarina, membros da comunidade cristã. Precisamente, Paulo, de facto, e segundo este site, que entrevistou algumas pessoas que passaram por esta experiência dolorosa desta privação da liberdade, há também cristãos entre os atuais prisioneiros dos Laogai e eles dizem mesmo que o sofrimento porque passam os crentes tende a ser pior do que os presos médios, portanto, dando um conjunto grande de exemplos de testemunhos de pessoas que estavam encarceradas nestes Laogai. Agora vamos até a África, vamos até Moçambique. Há algumas semanas que temos vindo a escutar por aqui uma entrevista gravada na sede internacional da Fundação AES, na Alemanha, em Koningstein, a Dom Adriano Langa, bispo de Inhambane. Hoje vamos saber a razão desta visita, desta viagem do bispo até a Alemanha. Uma viagem que, como o Dom Adriano nos vai contar já de seguida, teve um propósito principal. Agradecer a ajuda dada pela AIS à Igreja Moçambicana, agradecer a generosidade dos benfeitores da AIS. E muitos, seguramente, estão a ver agora o nosso programa. Mais do que visita de interesse por este ou aquele projeto, primeiro, de facto, era uma dívida, pagar uma dívida a esta instituição. E tenho vindo à Alemanha, como me perguntaram, eu respondi que sim. E não sei quantas vezes tenho vindo, mas não tenho podido chegar até aqui. Isso para mim era uma dívida, porque temos beneficiado muito. Então estou aqui primeiro para agradecer a esta instituição. E agradecer a instituição é agradecer os doadores. Aqueles que nos ajudam, e agradecê-los de todo o coração e em nome de toda a Diocese de Inhambane, beneficiária desta ajuda já desde muitos anos. E eu não sei se o meu predecessor chegou de vir aqui, Dom Alberto Setela, não sei. Mas, para mim, pessoalmente, era uma dívida que eu tinha para com esta instituição. Só para dizer obrigado, nós dizemos isso nas cartas, nos papéis, muito obrigado, mas é verdade, e é sincero isso. Mas faltou, de facto, dizê-lo
com a carne do meu corpo a dizer que muito obrigado, com a boca do meu corpo a dizer que muito obrigado a todos os nossos benfeitores e que fazem viver esta instituição e que nos fazem viver também a nós. De fato, há muitas obras que nós realizamos, há muitos meios que de que nós usufruímos. Os veículos que tenho utilizado na Diocese saíram daqui, ou foi graças a esta instituição. Tudo isso é uma instituição que nos ajuda a dizer o Evangelho, a anunciar o Evangelho, porque há aquela expressão de que pode ser tão pobre até não conseguir dizer o Evangelho, anunciar o Evangelho. Portanto, a Kirknot tem-nos dado pernas, tem-nos dado braços, tem-nos dado olhos, tem-nos dado a boca para falar e anunciar o Evangelho. Por isso, muito obrigado. Não vou deixar passar estas frases em claro. Acabamos de escutar um muito obrigado que diz tudo sobre o trabalho, a missão da Fundação AIS. Dom Adriano Langa foi de propósito à Alemanha, à sede internacional da Fundação AIS, para agradecer toda a ajuda que tem recebido da instituição, mas, acima de tudo, para agradecer a ajuda, a generosidade dos benfeitores e amigos da AIS. Eu vou repetir agora a frase do Bispo de Inhambane. A Fundação AIS tem-nos dado pernas, tem-nos dado braços, tem-nos dado olhos e tem-nos dado a boca para falar e anunciar o Evangelho. Por isso, muito obrigado. Isto é a Igreja no seu melhor. Catarina, perante uma afirmação destas, o que é que se pode fazer? O que é que nós devemos fazer? Bom, Paulo, devemos em primeiro lugar responder sempre positivamente a estes pedidos que nos chegam desta Igreja que sofre no mundo e, portanto, devemos ajudar tanto materialmente como também ajudar com as nossas orações, porque são as nossas orações que suportam esta Igreja que sofre. E para isso, Paulo, nós temos que crescer, temos que ser cada vez mais um grupo de amigos e benfeitores da instituição que possa, de facto, cada vez mais ser ativo e cada vez poder responder mais positivamente a tantos e tantos projetos que nos chegam diariamente desta Igreja que sofre tanto nestes últimos tempos, não é? Muito bem. E como passar das palavras aos atos? Com a oração? Exatamente, Paulo. Começamos com a oração e a oração é fundamental. Nós estamos aqui nestes nossos programas que passamos a informação, damos o conhecimento aos nossos telespectadores e pedimos sempre as orações, porque de facto é sempre isto a primeira coisa que nos pedem os nossos parceiros no terreno, não é? Quem entra em contato connosco a pedir ajuda, de facto, a oração é em primeiro lugar. E é por aí que nós temos que começar. Rezar diariamente pelos cristãos perseguidos, rezar por esta Igreja que sofre, isto é fundamental, Paulo. E depois vem a outra parte, que é a solidariedade. Precisamos, de facto, de ajudar esta Igreja que sofre no mundo e sem esta nossa ajuda, provavelmente há muitos cristãos que não poderão continuar a exercer a sua fé, por isso a nossa ajuda é fundamental e temos que ser, de facto, cada vez mais, temos que nos unir todos para podermos ajudar esta Igreja que sofre no mundo. De Moçambique até ao Kosovo é uma viagem de milhares de quilómetros, mas há pelo menos uma coisa que une a comunidade cristã destes dois países, o agradecimento pela ajuda da Fundação AIS. O bispo de Pristina, cujo nome não me arrisco a pronunciar, mas é qualquer coisa como Dode Gergi, quer agradecer o apoio que recebeu para a construção de uma nova catedral, a Catedral da Madre Teresa. I am Bishop from Kosovo, new Diocese of Prizren and Pristina. Sou o Bispo de Kosovo, da nova Diocese de Prizren, Pristina. Dos 2 milhões de habitantes, apenas 2% são católicos. Nos últimos 10 anos, construímos uma nova catedral em Pristina, a Catedral de Madre Teresa. Isto foi possível com uma grande ajuda à Igreja que sofre. E por isso, eu quero agradecer a todos os benfeitores que participaram com donativos e com amor. A todos, quero agradecer, abençoar e desejar um feliz ano novo. Depois de Lisboa, o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo tem vindo a ser apresentado em várias outras dioceses. Foi o caso já do Porto, de Leiria Fátima e, na semana passada, de Évora. Temos uma entrevista com o arcebispo Dom Francisco Senra Coelho, que nos irá acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Mas, para já, e até por causa do repto do desafio que a diretora da Fundação AIS acabou de lançar, vamos escutar Dom Francisco nos breves 30 segundos
a explicar como é importante o trabalho da AIS, como é importante haver uma delegação da AIS em Évora e como os cristãos continuam a sofrer tanto nos dias de hoje. Não são, de facto, precisas muitas palavras para se dizer o essencial. É muito importante que esteja aqui esta associação. É muito importante que ela conte com o nosso apoio, com os nossos voluntários. É muito importante que sintamos que são os mais pobres, os que são os mártires do cristianismo neste momento, é das partes mais pobres do mundo. O Senhor continua, a ser crucificado nos mais pobres. E por isso a nossa partilha, a nossa solidariedade deve ser efetiva. Foi apenas um pequeno apontamento com o Dom Francisco Senra Coelho a manifestar a importância do trabalho da Fundação AIS e a dizer que todos somos chamados a colaborar nesta missão da Igreja. A sessão de lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa da AIS, que ocorreu na quinta-feira da semana passada, correu muito bem perante uma sala completamente cheia, com mais de 7 dezenas de pessoas, incluindo muitos estudantes universitários. O arcebispo de Évora defendeu a importância de haver um maior interesse por parte da sociedade, face, Catarina, às questões relacionadas com a liberdade de consciência. Sim, Paulo, ele alertou também para o facto de vivermos em tempos onde se nota uma certa insensibilidade face a estas questões da perseguição contra os cristãos em tantos lugares no mundo e apontou ainda o dedo à indiferença dos parlamentos dos países europeus. Ele usou mesmo palavras muito fortes, Paulo, e diz que não tem visto uma atitude certa, uma atitude atenta desta defesa da liberdade religiosa dos cristãos perseguidos na Europa, como seria desejável. A apresentação do relatório da Fundação AIS, que aborda a questão, como sabem, da liberdade religiosa no mundo entre junho de 2016 e junho de 2018, foi uma organização conjunta da Ajuda à Igreja que Sofre, da Arquidiocese de Évora e da respectiva Pastoral Universitária, em cujas instalações, aliás, decorreu a sessão. E teve a participação, além da Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora do Secretariado Português da AIS, do presidente também da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato, e da professora Emma Pires, da Universidade de Évora. Bihar é uma das regiões mais pobres da Índia. É seguramente uma das regiões onde vivem algumas das pessoas mais pobres da Índia. E uma dessas pessoas é Sumitra Devi. A sua vida é muito difícil, falta-lhe quase tudo do essencial no dia-a-dia, mas a sua principal preocupação ultrapassa essas questões dramáticas da alimentação, do vestuário, dos medicamentos. Falta-lhe quase tudo isso, mas ela queixa-se mesmo é de não ter uma capela na sua aldeia. Ela não tem uma capela, mas tem a irmã Fulgência. Ver os invisíveis, os que a sociedade ignora, é uma das missões da irmã Fulgência numa das regiões mais pobres da Índia. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história desta irmã. É uma aldeia muito pobre, situada num dos estados mais populosos da Índia. São cerca de 140 milhões as pessoas que vivem lá. Uma delas é Sumitra Devi. A irmã Fulgência conhece bem Sumitra. Falemos dela. Por ali na aldeia quase todos vivem com enormes dificuldades. Sobreviver é um desafio cotidiano. A aldeia é um mundo onde falta quase tudo, menos a força da fé. Sumitra não se queixa das prateleiras vazias da sua casa, mas sim de não haver nenhuma igreja na aldeia. Na nossa aldeia não há capela nem igreja, por isso não podemos ter missa todos os dias. Pode parecer uma contradição, mas foi por não haver sequer uma capela na aldeia que a vida de Sumitra mudou. Um dia ela cruzou-se com a irmã Fulgência. Quem vê esta irmã ao longe não lhe distingue nenhuma particularidade. Parece apenas uma mulher indiana, com as vestes compridas, o cabelo apanhado, sandálias nos pés. Mas quem reparar nela com mais atenção, notará um crucifixo discreto pendurado ao pescoço e um sorriso simples, quase sempre presente no rosto. A irmã Fulgência é amiga de Sumitra. Quase todos os dias rezam juntas. Não há capela na aldeia de Sumitra, mas uma simples vela acesa, numa prateleira, transforma a casa, oferece-lhe uma dimensão transcendente. Falemos da irmã. Quando se apresenta diz apenas que é a irmã Fulgência. Parece até esconder-se nas palavras para falar de si própria. Trabalho nesta aldeia há 2 anos e meio. Ensino as crianças. Durante o dia visito as famílias e ouço as pessoas para poder entender a sua situação. Rezamos juntos, pedindo ao Senhor que os acompanhe nas suas dificuldades e alegrias. Sumitra Devi pertence aos Dalit, aos intocáveis, àqueles que estão na base do complexo sistema de castas da Índia. São invisíveis aos olhos da sociedade.
Mas não são indiferentes ao olhar da Igreja às preocupações da irmã Fulgência. Há imensos Dalits na aldeia onde a irmã Fulgência cumpre a sua missão. Por serem tão pobres, não conseguem mandar os filhos para a escola, mas se forem fortes na fé, terão força para enfrentar as dificuldades da vida. Rezar, educar, ajudar. Oferecer a vida aos outros. A irmã Fulgência olha para as pessoas como se fossem o sudário de Cristo, e especialmente os mais pobres. Não é fácil a vida numa aldeia onde falta quase tudo. Mas, de mãos postas, olhos fechados, ao lado da irmã Fulgência, Sumitra descobre que é mais do que a insignificância que a sociedade lhe atribui. Deixa de ser uma coisa, passa a ser uma pessoa. A fé transforma tudo. A irmã Fulgência sabe de cor as histórias de todas as pessoas da aldeia, vive as suas dificuldades, as suas dores. Confunde-se com elas. A irmã Fulgência é uma das pessoas da aldeia. Veste-se como elas, come como elas, conhece como elas os dramas do dia-a-dia. As lágrimas de Sumitra são também as lágrimas da irmã Fulgência. Uma nasceu sem futuro, sem sonhos nem sorrisos. A irmã nasceu para entregar a sua vida aos outros. As duas encontraram-se numa aldeia na Índia, em Bihar. Falta quase tudo no dia-a-dia de Sumitra, mas a sua principal preocupação é não haver uma capela na sua aldeia. O que vale é a irmã Fulgência. Síria, numa pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano, a vila de Cara, vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje a irmã Miri vai ainda falar-nos da vila de Saadad, onde se realizou recentemente uma celebração eucarística pela unidade dos cristãos. Dessa celebração nasceu o compromisso de todos os cristãos, independentemente dos ritos a que pertençam, celebrarem este ano a Páscoa como sinal de unidade. São inúmeros, de facto, os desafios que se colocam aos cristãos na Síria, a começar pelas famílias que emigraram em busca de melhores condições de vida. É que se as coisas continuarem assim, a presença dos cristãos será, daqui a algum tempo, apenas uma memória. No dia em que estivemos em Saadad para a missa da conclusão da Semana de Oração pelos Cristãos, soubemos que havia uma reunião marcada no dia seguinte em que os padres aqui da região do Calamun desejam encontrar-se para se apoiar e consolar mutuamente. Nessa reunião estiveram presentes os padres de todos os ritos e alguns religiosos também, que se juntaram porque eles veem a juventude partir, e não só a juventude, muitas famílias, e dizem também que na cabeça dos jovens há uma ideia: como é que eu me posso ir embora e ganhar muito dinheiro o mais rapidamente possível. E isso é qualquer coisa que mina a situação de toda a comunidade cristã aqui no país. E então são encontros que estão a ser programados para se repetirem pouco a pouco, e uma das conclusões a que chegou esse grupo é a vontade de celebrar a Páscoa juntos, de todos os ritos que celebrem a Páscoa na mesma data. E também os jovens, a questão dos jovens, que é muito importante que se encontrem jovens entre os vários ritos, entre as várias vilas, para se encorajarem mutuamente e não terem uma ideia fixa de partir do país. Estamos em março e neste mês o vídeo do Papa é sobre os cristãos perseguidos. Um vídeo, Catarina, que tem o apoio da Fundação AIS. Exatamente, e de facto esta edição de março do vídeo do Papa é dedicada aos cristãos perseguidos, aos cristãos que vivem em países onde não há liberdade religiosa e onde os direitos humanos também não estão assegurados. Portanto, este vídeo, Paulo, é produzido pela Rede Mundial de Oração do Papa com a colaboração, ou em colaboração, com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E neste vídeo o Santo Padre pretende chamar a atenção de todos para esta realidade, lembrando que há mais mártires nos dias de hoje do que nos primeiros séculos do cristianismo.
uma constatação que reforça, na verdade, o próprio trabalho da AIS. Sem dúvida, Paulo, e portanto, quando é muito significativo, podemos dizer assim, quando o Santo Padre, na sua intenção de oração deste mês, pede-nos para termos em atenção e que chama a atenção para todo este drama que é vivido hoje em dia, é para nós a AIS muito importante, porque há pouco eu pedi aos nossos telespectadores para nos ajudarem nesta nossa missão, não é? De angariarmos novos amigos, novos endereços, uma ajuda que começa com a oração, não é? Como dissemos aqui há pouco. E, portanto, quando o próprio Papa nos vem pedir e que nos vem dizer que é tão importante, que é essencial mesmo para todas estas pessoas que sofrem estas perseguições no mundo, a nossa oração, isto é, de facto, apoiar também o nosso trabalho e dar também este testemunho que é tão importante, este trabalho da AIS, de rezar, apoiar todos os que são perseguidos, todos os nossos irmãos que são perseguidos e discriminados por causa da fé. E este é, de facto, sem dúvida, a oração é, sem dúvida, um dos pilares do nosso trabalho, Paulo. Muito bem. O vídeo do Papa, como esta iniciativa é conhecida, foi lançado em janeiro de 2016 e é um projeto da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado da Oração, e tem como protagonista o próprio Santo Padre. Este mês é sobre os cristãos perseguidos. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Agora vamos até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou quase todos os dias nesta semana através da internet. São os tweets do Papa Francisco. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para 3 breves notas. Dar conta aos nossos telespectadores do desafio do mês de março e para lembrarmos que todos temos uma forma simples, prática e gratuita de ajudar a AIS através da doação de 0,5% do nosso IRS. Para já, vamos ao desafio do mês. Um desafio que nos vai levar novamente até à Síria, mas desta vez até a Alepo. É a campanha Uma Gota de Leite, que continua, Catarina, a ser tão necessária. É verdade, Paulo. De facto, como sabemos, os combates em Alepo e praticamente em todo o país terminaram, mas a verdade é que a população síria continua em bairros onde estão praticamente destruídos ou completamente destruídos e onde falta tudo, desde a alimentação, desde os combustível, desde roupa, eletricidade, medicamentos e também, claro, falta também leite. E a Fundação AIS recebeu novamente pedidos de ajuda. Por isso, esta campanha, e neste caso trata-se de um pedido de ajuda urgente. Sim, Paulo, porque a situação de facto é muito dramática, não é? Portanto, são cada vez mais as famílias que necessitam de ajuda alimentar para conseguir sobreviver e que não têm forma sequer também de comprar leite para as suas crianças. E leite, como todos sabemos, é essencial para o desenvolvimento das crianças. E, portanto, esta nossa ajuda é fundamental, continua a ser fundamental para o desenvolvimento dentro do possível, o mais normal possível para estas crianças. E, portanto, é um apelo muito forte que nos chega, é um pedido muito forte que nos chega, muito urgente, e é também um apelo muito forte que fazemos aqui e que eu deixo aqui aos nossos telespectadores para ajudarmos, de facto, estas crianças da Síria, estas crianças da Alepo, que precisam, de facto, de leite para poderem sobreviver.
Muito bem, a Síria está a entrar no 9º ano de guerra. O conflito começou a 15 de março de 2011. O padre Ibrahim al-Sabah, pároco da comunidade latina de Alepo, dizia esta semana que toda a ajuda é urgente. A frase que ele usou, e vou citá-lo, diz tudo. Se escapamos aos mísseis caídos, também podemos sobreviver a estes novos mísseis. Quais são esses mísseis? Que são a fome e o sofrimento económico em que vivemos. O nome da campanha da Fundação AIS também diz tudo. Uma gota de leite. Precisamente, Paulo. De facto, o nome desta campanha diz tudo, não é? Uma gota de leite. E estamos a falar, Paulo, de uma gota de leite para crianças. E, portanto, se cada um de nós puder dar, que seja uma só gota de leite, estaremos, de facto, já a ajudar estas crianças que passaram por estes anos de guerra, que viveram. Algumas, ou muitas delas, viveram sempre, nasceram e cresceram em ambiente de guerra e, portanto, que necessitam deste momento, desta nossa ajuda concreta para não morrerem ou não passarem por tantas dificuldades como tem sido. Portanto, esta campanha, Uma Gota de Leite para Alepo, para ajudar as crianças da Alepo, é de facto este pedido, este desafio deste mês de março que deixamos aqui aos nossos telespectadores. E eu peço muito encarecidamente a todos os nossos telespectadores, entrem em contato connosco e apoiem, de facto, esta campanha Uma Gota de Leite para Alepo. Obrigada. Quem também conta connosco nesta campanha é o Dr. Nabil Antaki. Ele é médico e é o coordenador em Alepo desta campanha da Fundação AIS. Ele agora vai explicar-nos como o leite é tão importante para o crescimento das crianças, mas mais significativo ainda é a possibilidade de ajudarmos estas crianças, e isto é que é mesmo importante, a quem a guerra roubou a infância. Hello, I am Nabil Antaki. I am a physician from the city of Aleppo in Syria. I am the coordinator of the Drop of Milk project. This project consists in providing milk to all the Christians children in the city of Aleppo. We provide milk, special milk for the infants below the age of 1 year old, and powder milk to the children from 1 to 10 years old. Actually, we provide milk for 3,000 Christian children. It means we provide milk to all the Christian children of Aleppo. Giving milk to the children is very important because milk is essential for their growth and well-being. Already, the war has stolen the childhood of our children. At least, we want them to grow normally and to be in good health. That's why milk is very important, and that's why we want to treat all the Christian children equally in providing milk to all the Christian children in Aleppo. Depois desta primeira nota sobre a gota de leite para as crianças de Alepo, a segunda nota é para recordar que com uma simples cozinha é possível ajudar a Fundação AIS. E, Catarina, não custa nada. Nada mesmo, Paulo. Custa apenas fazer a tal cruzinha na nossa declaração de IRS e que já estamos, de facto, a ajudar com esta doação dos 0,5% do nosso IRS. E, portanto, Paulo, nós temos falado aqui, ao longo deste programa, de vários projetos, de várias situações de cristãos que vivem em países onde passam dificuldades, onde são perseguidos por causa da fé. E quando nós estivermos a preencher o nosso IRS, colocarmos de facto aquela nossa cruz no IRS, estaremos de facto já a ajudar estes projetos de apoio à Igreja que sofre no mundo. E isto é fundamental, Paulo, porque nós precisamos de facto, são cada vez mais os pedidos que nos chegam diariamente e as nossas necessidades, ou as necessidades da Igreja que sofre no mundo são cada vez maiores e, portanto, precisamos de facto de cada vez mais ter este apoio dos nossos benfeitores, dos nossos telespectadores, dos nossos amigos. E esta de facto é uma forma muito simples, muito prática, e, como o Paulo disse muito bem, gratuita, de ajudar diretamente estes projetos que temos falado aqui ao longo do nosso programa. Muito bem, obrigado, Catarina. Recordo novamente, não se esqueça, quando preencher o IRS, pôs uma cruzinha para que a sua declaração, o 0,5%, reverta para a Fundação AIS. Bom, mesmo a terminar o programa, 2 notas de agenda para dizer que, dia 23 de março, um sábado, portanto, vamos ter mais uma sessão de apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Depois das dioceses de Lisboa, Porto, Leiria e Fátima e de Évora, é agora a vez, Catarina, de Setúbal.
Precisamente, Paulo, e é já no sábado, dia 23, como disse, e é a sessão de apresentação do nosso relatório, que vai decorrer na paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal, pelas 21 horas, com a presença do Sr. Bispo, Dom José Ornelas. Portanto, e deixo já aqui o convite a todos os nossos telespectadores da região de Setúbal para estarem presentes, para aparecerem, para nos conhecermos e para, de facto, podermos ouvir a apresentação deste relatório tão importante. Portanto, é muito importante e é por isso que nós temos ido a tantas dioceses e queremos continuar este trabalho, porque cada vez mais é preciso que os cristãos de Portugal tenham consciência do que se passa no mundo relativamente a esta questão da liberdade religiosa, desta ausência de liberdade religiosa que acontece em tantos lugares no mundo e que, de facto, os cristãos são os mais perseguidos no mundo, Paulo. Muito bem, depois desta nota de agenda, uma última nota de agenda para o próximo dia 26, que marca a apresentação da campanha da Fundação AIS para esta Quaresma. Uma campanha sobre o trabalho notável das irmãs, das religiosas em todo o mundo. Um trabalho que é apoiado fortemente, Catarina, também pela ajuda à Igreja que sofre. Exatamente, Paulo, e o nome desta campanha é também muito apelativo e diz tudo também, porque o nome da campanha é Mulheres Extraordinárias. Portanto, e a partir daqui nós percebemos como estas irmãs, estas mulheres, são tão fundamentais e têm um papel tão importante no mundo atual. Portanto, a apresentação desta campanha global da Quaresma será em Lisboa, portanto, no próximo dia 26 de março, será no auditório das Irmãs de São Vicente de Paulo, pelas 17 horas. Portanto, será a apresentação da campanha, terá também o testemunho de uma religiosa e também um momento musical e também a visualização dos vários vídeos que a AIS produziu para ajudar e para apoiar esta campanha visualmente. Portanto, é uma campanha extraordinária que mostra de facto a importância destas irmãs em tantas partes do mundo e, portanto, convido todos os nossos telespectadores também da zona de Lisboa para estarem connosco no dia 26 de março, pelas 17 horas, no auditório das Irmãs de São Vicente de Paulo, em Lisboa. Muito bem, obrigado uma vez mais. E agora sim, com estas notas de agenda, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este Igreja no Mundo Magazine. Até à próxima semana, até ao próximo programa, se Deus quiser.